Boa tarde, queridos. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de literatura, certo? Na aula de ontem demos continuidade ao de gramática e hoje literatura. Lembrando que às quartas, aula de gramática e às quintas, aula de literatura. Na aula de hoje, gente, vamos entrar em uma nova escola literária, certo? Que é o romantismo, tá bom? Mais especificamente, vamos ver a poesia romântica, que se encontra no capítulo 4 do livro didático de vocês. Gente, nós vimos, certo? Nas nossas últimas aulas, que muitos autores abandonaram parcialmente as convenções do arcadismo, certo? Que é aquela escola literária que adere ao iluminismo, tá bom? E à simplicidade da vida, do pastoreiro, tá bom? E imprimir em suas obras um tom mais pessoal e emocional, ou seja, há essa fuga do arcadismo. O romantismo teve suas origens ligadas às grandes transformações políticas, sociais e ideológicas ocorridas na Europa ao longo do século XVIII. Como eu venho falando desde as nossas primeiras aulas, a literatura, certo? As escolas literárias têm uma grande ligação com o contexto histórico. Então, tem uma grande ligação com a realidade social, certo? E é assim que surgem muitas vezes os movimentos literários. Gente, o classicismo, certo? Que foi aquela escola literária que tinha como pressuposto a antiguidade clássica, Platão, Aristóteles, Sócrates, certo? E que tinha como ideal tais obras, certo? Em sentido amplo, era a arte do mundo aristocrático. O romantismo, lentamente gestado no século XVIII e amadurecido no século XIX, foi a primeira manifestação artística burguesa. Ah, mas professora, os movimentos literários todos não eram da classe burguesa? Não, certo, gente? Os movimentos literários até agora eram mais voltados para a classe nobre, tá bom? Começou a ter a classe burguesa, que eram de comerciantes ricos, eles não tinham sangue nobre, não tinham berço nobre. Foram pessoas que enricaram através do comércio e houve essa necessidade de uma nova literatura. Portanto, gente, o romantismo caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa. Ou seja, certo, gente, o romantismo se caracteriza principalmente pelo nacionalismo, certo? Pela paixão à nação, ao Estado, certo? Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos, ou seja, distantes, sonhos distantes, e desejos de escapismo. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, o início do século XIX seria marcado pelo lirismo, subjetividade, pela emoção e pelo eu. E o que viria a ser a subjetividade, certo, gente? O subjetivo é algo da mente, um sonho, uma imaginação, as emoções, os sentimentos, é algo em xeque no romantismo, tá bom, gente? O romantismo, então, é a arte do sonho e da fantasia, valoriza as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular, opõe-se à arte equilibrada dos clássicos e baseia-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva. Na fé, no sonho, na paixão, na intuição, na saudade, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais. Olha só como o romantismo ele se preocupa mais com o sentimento humano, com a realidade humana, certo? Com o que nós sentimos, com o que nós passamos e com o que nós vivemos, tá bom, gente? Para além disso, também há um grande sentimento nacional. Depois de eu explicar um pouco o que foi o romantismo, vamos ver o contexto histórico em que ele foi lançado, certo? Primeiramente, temos a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a instituição da Declaração de Direitos, certo? Essa declaração limitava os poderes do rei, submetendo-os ao parlamento. Um momento muito marcante dessa época é a Revolução Industrial, certo, gente? Que se alastrou pela Europa ao longo do século XIX. A substituição da produção artesanal pela industrial, gente, teve como consequência, além da formação de uma classe nova, ou seja, o proletariado, a radical mudança do estilo de vida nos núcleos urbanos.
Tivemos também, gente, a Revolução Francesa, muito importante na história, certo? Que foi uma revolução que representou a tomada do poder político pela burguesia. Os ideais revolucionários de liberdade espalharam-se pela Europa e pelas Américas, inspirando outros movimentos. E é interessante como a Revolução Francesa, certo, tinha um grande nacionalismo, algo que é muito marcante da escola literária romantismo, certo, gente? E aqui no Brasil tem a chegada da família real e também a independência, pegou todo esse período do romantismo, então foi um período bem mais longo, certo, o romantismo. E quais são as características, gente? As primeiras são o subjetivismo, emocionalismo e confessionalismo, certo? Os românticos, eles buscam a expressão direta das emoções. Camões diz, amor os românticos dizem, eu amo. Rompendo o decoro clássico, pretende que a poesia seja a confissão sincera de estados de alma do poeta. Ou seja, eles querem falar o que realmente o poeta sente. Temos também o pessimismo. O individualismo e o egocentrismo adquirem traços doentios de inadaptação, certo, gente? Então, observamos em muitas obras o pessimismo do homem. Como eu havia falado, o nacionalismo, mas também tem o historicismo, uma valorização à história, e também o indianismo, certo, gente? O indianismo, ele vai tratar o índio como herói, o índio como personagem principal, certo? Exaltação dos valores e dos heróis nacionais. Temos também a valorização da cultura popular, por exemplo, o folclore. Além das pesquisas do trabalho de registro das narrativas orais e das canções populares, os autores buscam nessas fontes inspiração para suas próprias obras. Por fim, e muito importante, a crítica social. Até então não tínhamos uma escola que criticava tão socialmente como o romantismo. Muitos autores românticos assumem uma posição combativa denunciando as injustiças sociais. Esse engajamento ocorre principalmente na última fase do romantismo, certo? Portanto, na próxima aula, certo, vamos continuar esse conteúdo e vocês já deram para observar nessa minha última fala que o romantismo ele vai ter 3 fases ou 3 gerações, tá bom? Que vamos ver na próxima aula. Para encerrar, certo, gente, vamos ler esse poema do Gonçalves Dias, que foi um autor brasileiro, um poema muito marcante do romantismo no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais ao encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que dá vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Observem, gente, como essa canção, ela exalta o país, certo? Exalta, tem uma exaltação, um nacionalismo, uma paixão pela terra natal, tá bom? E é muito interessante, certo? Que o homem está exilado, mas ele sente falta do país de onde ele veio, da terra natal dele. Não é à toa, gente, que o hino nacional brasileiro tem trechos, certo, desse poema, porque esse poema foi a primeira exaltação que houve da nossa nação. A segunda estrofe, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, nós encontramos no hino nacional brasileiro. E é isso, gente, façam a atividade que eu vou passar. Foi tudo ótimo, espero que tenham gostado da aula. Obrigada pela atenção, qualquer dúvida estou aqui à disposição de vocês. Um bom final de semana e até a próxima semana.